Graça e paz, igreja. É alegria para mim estar aqui nessa manhã, depois de experimentar o que aconteceu ontem no Haiti. Tivemos a experiência de não apenas contar o testemunho, mas ver mais de 25 mulheres rendendo-se ao Senhor ali naquele lugar. E isso é o melhor da festa, não é? É o melhor da festa. E agora, alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Eu sei que o Sul é um lugar de pessoas grandes, altas, por isso os púlpitos são altos, olha só, né? Então, eu vou ter que ficar de ladinho aqui, senão eu sumo aqui atrás desse púlpito. Mas isso não tem problema, não importa o lugar, importa a palavra, não é? Eu quero compartilhar com a igreja um texto que está em Colossenses capítulo 1. Na verdade, é o texto que fala do ministério e da pessoa de Jesus. Os louvores nos conduziram nessa manhã para meditar sobre a grandeza do Senhor. Os louvores nos levaram para ter um tempo de adoração ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E inspirada no que aconteceu aqui no louvor, movida pelo Espírito Santo, eu quero falar com vocês algo nesta manhã. A partir do versículo 13, a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando do Pai. Está falando do Pai que olhou para o homem, viu o homem caído, teve misericórdia do homem, e sem que o homem merecesse, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, Ele amou o homem caído, Ele amou o homem perdido. Na verdade, amou o homem antes de fazer o homem. Na verdade, esse amor que nos constrange, ele aconteceu antes da fundação do mundo. Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados para filhos. Antes da fundação do mundo, fomos aprovisionados com bênçãos no mundo espiritual. A carta aos Efésios nos ensina isso. Bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Antes dele fazer o mundo natural, quando só existia o mundo espiritual, antes dele dizer haja luz, antes dele formar o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele já disse haja cruz. Ele já programou a redenção do homem antes de fazer o homem. Porque pela onisciência dele, ele tem ciência prévia. Ele sabe que depois de fazer o homem vai pecar. E mesmo assim faz o homem e provê a redenção do homem. Então, é assim que começa, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é a conversão do homem? Eu acredito que numa manhã de domingo, onde as pessoas normalmente querem dormir um pouco mais, ficar nas suas caminhas, num dia que está nublado, tudo pedindo cama, eu acredito que vem para a igreja aquele pessoal que tem convicção de que está na presença de um Deus e que tem gratidão por essa salvação. Eu acredito que só isso tira você da cama antes das 8 da manhã, porque até tomar o café, até se preparar para estar aqui, vir adorar, vir fazer parte dessa adoração, você tem convicção que um dia foi tirado do império das trevas para o reino da luz. Ontem eu contei a minha história. Eu estava à beira de um abismo quando fui encontrada nas trevas. E eu sei que se cada um aqui parar para contar a sua história, vai contar algo mais ou menos parecido. A menos que tenha nascido num lar cristão, que venha de uma estrutura como essa família, que apresenta a criança já no altar. Mas se converteu pelo meio do caminho, tem uma história antes e depois. Tem uma história do ex. O ex-drogado, a ex-prostituta. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança, Ele nos tira do império das trevas para o reino da luz.
A palavra que Zacarias, o pai de João Batista, fala para o menino que nasceu, o menino João Batista, o menino que nasceu 6 meses antes do Messias ir para a barriga de Maria. A profecia que Zacarias, o pai de João Batista, fala para João Batista, ela diz assim: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, aquele que virá para retirar das trevas para a luz, aquele que virá para resgatar os que estão nas trevas e trazer para a luz. O sol nascente das alturas é Jesus. É ele que foi anunciado por João Batista. O sol nascente das alturas é aquele que diz de si mesmo: eu sou a luz. Então, o resgate nosso é das trevas para a luz mesmo. Não tem zona neutra no mundo espiritual. Não existe zona neutra no mundo espiritual. Ou está sob a cobertura das trevas, ou está sob a cobertura da luz. Não tem meio do caminho. Não tem mais ou menos no mundo espiritual. E a conversão é o resgate do império das trevas para o reino da luz. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E a destituição da glória de Deus coloca o homem nas trevas. Coloca o homem sob uma cobertura que sobre ele está, que é a cobertura de trevas. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus e ele é resgatado. O mundo espiritual, ele pode entrar no mundo natural por decisão do homem. O mundo espiritual da luz pode entrar se o homem quiser. Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele. Foi com essa palavra, não foi com o meu testemunho, foi com essa palavra que as mulheres ontem se renderam a Jesus. Jesus está à porta e bate. Há 2000 anos atrás, mais exatamente 2016 anos e alguma coisa atrás, Maria tinha uma criança no ventre. Ela tinha o Messias no ventre. Havia uma profecia que o Messias nasceria em Belém. A profecia dizia assim, lá em Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos. Ou seja, o Messias vai nascer em Belém. Mas a menina que estava grávida não estava em Belém. Belém fica na Judéia. A menina grávida estava em Nazaré, na Galileia. Mas Deus deu um jeito para cumprir a profecia que ele deu 400 anos antes. Ele deu um jeito, ele fez o ímpio chamado César Augusto acordar e ter vontade de fazer um recenseamento. E aí César Augusto faz um decreto e obriga cada um a ir para a sua cidade de origem. E a cidade de origem de José era Belém. E aí a profecia, e tu, Belém Efrata, se cumpre. A barriga vai de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judéia. E aí chega a menina para parir, nos dias de ganhar o seu bebê. E quem está no ventre dela, como foi lido aqui, é Jesus. O anjo disse para José: não a deixe, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Você vai lhe dar o nome de Jesus. E eles sabiam, ambos sabiam, que o que estava naquele ventre não era uma criança comum. Era o Messias, era aquele que foi profetizado que viria ao mundo desde o Éden. Era aquele que estava anunciado pelos profetas. Era aquele que todos esperavam. E aí Maria bate de porta em porta, querendo um lugar para ficar. Não tem, não se achou lugar para o Messias nascer. E aí Maria vai para uma estrebaria, e o bebê nasce numa manjedoura. E eu disse para aquelas mulheres ontem, passaram-se 2016 anos. E a história é igual. Não é mais um bebê no ventre. É um Cristo ressuscitado. Mas ele continua batendo as portas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Há uma liberdade de escolha
Quer Jesus? Quer. Quer receber salvação? Quer Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? É o que fazemos, perguntamos para as pessoas. E quando a pessoa diz, sim, quero. E ontem muitas quiseram, essa hora a transposição do império das trevas para o reino da luz. Nessa hora acontece o fenômeno sobrenatural de outro mundo, em que o nome é escrito no livro da vida, em que a herança da eternidade é decretada. Então, é assim que começa o texto. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Nele, os nossos pecados são remidos. Ele risca o escrito da dívida. Nós somos a mesma pessoa. Eu entrego a minha vida para Jesus agora. Há 2 minutos atrás, eu era tudo de ruim. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não virei tudo de bom. Mas os meus pecados são lavados. Remissão de pecados é riscar a dívida. Riscar a dívida. Aqui tem muita gente que tem experiência de contrato bancário. Essa região é uma região de pecuária, de agricultura, também tem um pouco de pecuária. Tem muita gente que planta, tem muita gente que tem silos para guardar grãos. Sabe o que é um empréstimo bancário? Riscar o escrito da dívida que Jesus fez por nós é assim. Tínhamos uma grande dívida em um banco, bilhões, não tínhamos um tostão para pagar. E aí aparece um benfeitor. E esse benfeitor procura o gerente e diz, olha, aqui está o cheque. É para liquidar essa dívida de fulana da Tânia. É para liquidar a dívida da Tânia. Entrega na mão do gerente. Está aqui. Eu quero pagar essa dívida. Agora, existem princípios jurídicos. Existem princípios legais que não podem ser ultrapassados. E o mundo espiritual é legal, o mundo espiritual não é místico. Não é místico. O mundo espiritual é absolutamente legal. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E aí, como no mundo jurídico, o contrato faz lei entre as partes, o contrato está vinculando 2 pessoas, o que tomou o empréstimo e o que concedeu o empréstimo. É o banco e o agricultor. Uma terceira pessoa não pode se meter nesse contrato, de jeito nenhum. Mas nem para pagar, nem para pagar. Vai que não me interessa dever para outra pessoa, mas me interessa dever para o banco. Porque com o banco eu posso negociar juros, eu posso negociar prazos, renegociar cláusulas contratuais. Mas com uma pessoa particular eu posso ficar presa nas mãos dela. Ela pode usar a dívida que eu terei com ela, se ela pagar a minha conta, para me manipular, para me controlar, para me ter nas mãos. O banco não pode aceitar que alguém pague a minha conta, não. O banco precisa da minha anuência, da minha concordância. E aí o gerente me manda chamar. Lá vou eu. Ele diz, olha, apareceu um benfeitor aqui. Deixou um cheque. O cheque liquida a sua dívida. Você sai daqui zerada, com nada consta. Você quer? Algumas pessoas dizem, vou pensar. Quando você fala, Jesus pagou na cruz a sua dívida, você quer? Jesus riscou o escrito da dívida que era contra você, você quer? Se você não quiser, nunca vai acontecer nada. Se você não receber, e é pelo poder da palavra que as coisas acontecem no mundo espiritual, se você não receber, a dívida continuará. A remissão dos pecados, a redenção, ela começa com você abrindo a porta, dizendo, entra e recebendo tão grande salvação. Alguns não recebem. É loucura para os que perecem isso. Ele veio para os seus não o receberam. Os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus na terra? Os que recebem Jesus. Os que recebem Jesus, esses são os filhos de Deus. Às vezes escutamos dizer, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos vão chegar a Deus, todos os caminhos levam a Deus, verdade. Mas eu também disse ontem para as mulheres que tem caminhos que levam a Deus como um juiz, para um tribunal. Onde ele é o justo juiz, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha, e Satanás é o acusador, é a promotoria. Agora tem um caminho que leva a ele como filho. Não leva a ele como juiz. É o caminho da salvação. Por isso que Jesus fala de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Porque ele e o Pai são uma pessoa só. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só chega diante de Deus como filho, só chega diante do Pai e não do juiz, se for pelo caminho chamado Jesus. Se for pela cruz. Por isso que está escrito, ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E filho é diferente, o papo com filho é diferente. Imagina eu funcionando como juíza, com a toga preta, no meio de um povo cheio de reverência, ali é a juíza. Agora imagina eu em casa com os meus filhos, ali é a mãe. É diferente. Os filhos vão ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Os filhos vão ouvir isto. Jesus um dia falou, ó pequenino rebanho, ao vosso Pai se agradou vos dar o reino. O homem que se torna filho de Deus, aquele que está linkado com o céu, com o DNA de Deus, ele pode orar, venha o teu reino. Ele pode orar, Pai nosso. Porque ele tem um vínculo com o Pai. Ele tem uma conexão com o Pai. Sabe qual é a senha do Wi-Fi do céu? Vou te ensinar. Se você chegar para conectar com o Wi-Fi do céu e digitar lá, convertido desde os 14 anos, não conecta. Se você colocar lá, frequentador de todos os cultos, não conecta. Se você colocar lá, leu a Bíblia 50 vezes, não conecta. Sabe como conecta com o Wi-Fi do céu? Sou filho. Eu sou filho. Essa é a conexão. O filho tem um lugar especial. Lá em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, está escrito assim, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque vós sois filhos? Porque vós sois filhos, porque foram resgatados. Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. O Espírito Santo habita no coração do Filho, e o Filho não é servo, o Filho é filho. O Filho é filho, o Filho não é servo. Aqui tem pessoas que têm servos e filhos. Você tem servos que são os empregados, são os colaboradores. E tem filhos que são a herança. É completamente diferente. Filho deita no colo, filho vai receber a herança, filho sabe os segredos. Existe um jeito especial de chegar diante do Pai, não diante do juiz, é através da redenção. Só tem esse jeito, só tem esse caminho. Não tem outro. É só pela cruz, é só pela cruz. E se você assistir hoje o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, se você assistir hoje a história da cruz, você vai ver que naquela cruz só tinha um pregado lá.
Não tinha outro pregado lá. Não tinha nenhum dos santos. Não tinha Maria. Não tinha Buda. Não tinha nada. Só tinha um. Era Jesus. Por isso, é só por ele que tem remissão. Por isso, só ele é o caminho. E continua o texto. Nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Agora, a partir do versículo 15, fala da pessoa dele. Antes fala do que ele faz, do que ele fez. Agora fala da pessoa dele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Um dia, Filipe falou, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, a manifestação do caráter de Deus, para que nós soubéssemos como é Deus. A manifestação do amor, da longanimidade, a manifestação da extrema benignidade. Enquanto ele andou na terra, ele ensinou aos homens tudo que os homens precisam saber sobre Deus. Ele deu a conhecer o caráter de Deus quando perdoou aquela mulher adúltera. E deu a oportunidade de um recomeço para ela. Ele mostrou o caráter de Deus quando ele andou com Judas. Judas, o traidor. Ele beija o traidor. Será que ele beija o traidor porque ele era hipócrita? Não. Porque o coração não muda por causa da maldade do outro. Consegue manter íntegro o seu coração, mesmo com a falta de integridade das pessoas que o cercam. Ele manifestou o caráter de Deus quando ele deu a Maria Madalena, a mulher da qual saíram 7 demônios, a chance e a oportunidade de anunciar a ressurreição. Ele manifestou o caráter de Deus o tempo todo. Quer ver Deus? Olha para mim. Olha para mim, você vai ver Deus, até porque ele é a prova viva do amor de Deus. Era o Filho que vem em carne. Filipenses capítulo 2 fala, tende em vós, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas tornou-se figura humana. Era Deus ali. Era Deus encarnado, era Deus em corpo, era Deus em carne. Era o Senhor do universo dentro de uma casca de homem. Mas era o Senhor do universo. E o caráter dele era manifesto o tempo todo. Alimentou a multidão que depois ia gritar, crucifica, crucifica, crucifica. Ele estava nos ensinando o tempo todo. Ele amou incondicionalmente. Amor incondicional. Amor incondicional é amor porque é amor. PT, saudações. Ama porque ama. E aí continua. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Diga assim, tudo é tudo. Diga, tudo foi criado por ele e para ele. Você quer escolher o quê nesse tudo? Essa criança que foi apresentada aqui foi criada por ele e para ele. Homem e mulher não sabem fazer filhos. Homem e mulher fazem sexo. E Deus usa o DNA de um e de outro para fazer uma casca, para colocar um espírito e uma alma lá dentro. Homem nenhum faz alma e faz espírito. Tudo é criado por ele, para ele. Quer escolher outra coisa? Os buracos negros do universo. Por ele, para ele, por causa dele.
As estações do ano, por que choveu ontem? Por que está nublado hoje? Por que vem o sol, vem a chuva e num ciclo precioso nasce a semente da terra? Brota e alimenta multidões e multidões, 8 bilhões de pessoas sobre a terra e tem comida para elas todas. Umas comem menos, outras comem mais, mas tem comida. Você vai para uma árvore milenar, você vai para uma figueira, uma oliveira no Jardim das Oliveiras em Jerusalém. Lá tem uma oliveira que tem 2.300 anos, está lá a plaquinha. 2.300 anos, a raiz não é maior do que a metade desse tapete aqui. E ela está viva. Quem coloca comida para ela naquele pedacinho de terra há 2.300 anos? Quem? Quem coloca os nutrientes ali? Quem permite que ela viva 2.300 anos? Tudo é Ele. O que faz o equilíbrio dos movimentos da Terra? Rotação, translação? O que segura o planeta Terra na distância certa do Sol? Para não o homem morrer queimado ou congelado. É Ele. O universo funciona nas mãos dEle. E aqui está falando do Filho. Ele é o rema de Deus. É o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Rema é a palavra que produz vida. O Espírito pairava sobre a face das águas. O Pai queria criar o mundo. E aí o Pai dizia, haja. Quando o Pai dizia, haja, o que não existia passava a existir. O haja é o Filho. O haja é o verbo de Deus. Por isso que nós cantamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí o texto continua. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Porque se é através dele que tudo foi criado, óbvio que ele seja antes de todas as coisas. Ele precede toda a criação. E continua o texto, também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ele foi dado uma vez para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. A primeira oferta do Filho foi para o mundo. E aí alguns o receberam e tornaram-se igreja. Ele veio para os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí para a igreja, o Pai deu ele de novo, para ser o cabeça da igreja. Isso está muito claro na carta aos Efésios. O colocou à destra do Pai, acima de todo poder que se possa nomear, não só agora, mas em todos os séculos, e o deu à igreja, está escrito lá. E aqui está. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele foi dado à igreja para que a igreja ande com uma direção. Ela tem um cabeça, ela tem uma liderança, ela tem aquele que está no comando. A igreja não é de homens, a igreja não é de denominações, a igreja não é de grupos, a igreja tem um que é o Senhor dela. Eu edificarei a minha igreja, ele fala, é dele. Não tem denominação que comprou a igreja foi comprada pelo sangue na cruz. Ela tem um dono, ela tem um dono. Esse dono é Jesus Cristo, o Senhor. E ele é o cabeça, a direção. Por isso que a igreja desconectada dessa cabeça perde o foco. Ela perde o foco. Ela perde o foco de salvar almas. Ela perde o foco de curar pessoas. Ela perde o foco de resgatar vidas. E continua. Porque aprove a Deus. Aprove a Deus é Deus decidiu. Deus escolheu. Aprove ao Pai. O Pai tomou essa decisão. Deliberadamente ele fez uma escolha. Aprove ao Pai
Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aprove ao Pai fazer esse filho dessa forma. Dar a ele este lugar, essa primazia, essa excelência. Volto para Filipenses capítulo 2. Porque ele se humilhou, tornou-se figura humana, porque foi para a cruz, porque recebeu a morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor é o Kyrios. Kyrios, a letra grega, a palavra grega é Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor, soberano, máxima autoridade, Senhor absoluto. Aprove ao Pai que ele fosse tudo isso. Para quê? Havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Como assim? Aprove ao Pai que nele residisse a excelência do que ele é, a grandeza da pessoa que ele é, para colocá-lo numa cruz. Ou seja, um projeto do Pai de fazê-lo autoridade máxima, de fazê-lo soberano, de fazê-lo grande, para colocá-lo numa cruz, para reconciliar pelo seu sangue todas as coisas, está escrito aqui. Aqui está escrito todas as coisas. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo com o Pai. O Pai reconciliando consigo mesmo. O Pai escolhendo colocá-lo numa cruz, para usar a cruz para reconciliar tudo com o Pai de novo. Reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Ouça, igreja. Os céus foram reconciliados pelo sangue daquela cruz. Não foi só o homem. O universo foi reconciliado com Deus pelo sangue daquela cruz. Os céus foram reconciliados com Deus. Porque o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Porque houve uma rebelião de anjos. Porque um anjo formado para o louvor da glória de Deus, para ser anjo de luz, tornou-se Satanás. Arrastou consigo um terço dos anjos do céu. Promoveu uma rebelião no céu. E houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos, que são de luz, pelejaram contra Satanás e os seus demônios, que são de trevas, e expulsou do céu. E aonde tem guerra, tem estrago. Aonde tem guerra, tem lixo de guerra, que são chamados despojos. Aonde tem guerra, tem quebra de harmonia. Aonde tem guerra, tem rompimento, precisa de reconciliação. E o sangue de Jesus na cruz reconcilia com o Pai todas as coisas, tanto as que estão na terra. O resgatador do universo. Ela precisa ser proclamada mesmo pela igreja. Esse Deus tem que ser adorado. Esse Filho tem que ser glorificado no meio da igreja. Às vezes, igreja, nós vamos ficando cauterizados das verdades bíblicas. E nós nos tornamos meros religiosos, como os fariseus. Jesus estava no meio dos fariseus. Era o Filho de Deus encarnado, andando no meio daquele povo. Mas eles não viam a grandeza de quem ele era. Ele estava ali no meio do povo, lendo as profecias, recebido nas sinagogas e tratado com descaso. Ele estava montado num jumentinho do lado de fora e os fariseus estavam lendo as escrituras e dizendo que ele viria um dia. E ele já tinha chegado. Um dia ele entra numa sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, onde há a profecia do seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso.
E quando ele começa a ler, ele fecha o livro, olha para aquele povo e fala: hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Ele está dizendo: eu sou o Messias, eu estou aqui. A profecia de Isaías 61 se cumpre em mim, eu sou. Sabe o que fizeram? Quiseram jogá-lo de um despenhadeiro naquele dia. Por quê? Porque a tradição, o costume, a letra mata. É o Espírito que faz discernir espiritualmente as coisas. É só pelo Espírito que o homem discerne Deus. É só espiritualmente que discernimos as coisas espirituais. Nos acostumamos, às vezes, com a figura do Jesus menino na manjedoura, no Natal, nos shoppings. Ele está numa manjedoura, que lindo. Tão bonitinho um bebê. Hoje vieram apresentar um bebê aqui. Bebê é tudo de lindo. Na manjedoura ele precisa da mamãe. Essa criança que veio aqui, se a mamãe não trocar, vai ficar toda assada. Se a mamãe não alimentar, vai morrer. O bebê precisa da figura da mamãe, claro. Às vezes, na nossa memória, a figura dele é de um homem andando pelas cidades, bonito, cabelo brilhoso, como se tivesse passado por uma hidratação, rosto bonito, pele bonita, é o que vemos nos quadros, aquele olhar carinhoso, aquela pele clara, macia, mentirosa. A Bíblia fala que nele não havia beleza nem formosura, era homem de dores. Será que você pegaria um homem da roça que anda de sol a sol, ou um pescador de sol a sol, e ia ter aquela carinha lisa? E aquele cabelinho brilhoso? São imagens mentirosas dele para nós. Ou talvez na nossa memória esteja ele de pendurado numa cruz. Em muitos lugares que você vai, está ele na cruz. A cruz é o instrumento de tortura do Messias. É o momento que o Pai escolheu colocá-lo num lugar de dor e sofrimento para ele pagar a conta do universo. Aprove ao Pai, pelo sangue dele na cruz, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. A cruz foi o momento do Cristo. O que é o Cristo? O que é o Cristo? O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já viu quando você não fez nada errado e é acusado e diz: me pegaram para Cristo? Um dia ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és um profeta. Elias, João Batista. E vocês, não estou falando dos homens, estou falando dos meus discípulos. Vocês que andam comigo, vocês que estão junto comigo, quem dizem que eu sou? Qual é o conceito que vocês têm de mim? Qual é a identidade que vocês veem em mim? E Pedro, sempre mais afoito, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta dele para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou. Porque era impossível alguém, pela carne, olhar para aquele homem em carne e ver o Deus na terra, o Emanuel. E ver o Cristo que nasce para morrer na cruz no lugar de toda a humanidade. É só pelo Espírito, não tem outro jeito. A cruz foi um momento temporário necessário, escolhido por Deus para reconciliar o universo. Depois foi retirado da cruz, foi colocado num túmulo, que está vazio, e ressuscitou. E ressuscitou para se tornar o Quírios, o Senhor do universo. Ressuscitou para governar o universo. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7. Fala que ele, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Mas obedeceu, apesar de dizer: Pai,
Se possível, passa de mim esse cálice. Obedeceu. Apesar de dizer, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, obedeceu. E porque obedeceu, está escrito lá na carta aos Hebreus. Porque obedeceu, ele foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado? Como é que o varão perfeito pode ser aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado na autoridade. Ele tornou-se a maior autoridade do universo. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda. Porque ele obedeceu. O Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome. Diante do qual todos eles dobrará e toda língua confessará. Aquele que ressuscita dentre os mortos. E aquele que foi visto por mais de 500 pessoas. Ainda não é a figura dele hoje. Porque ele não podia se apresentar aos homens, mesmo ressurreto, como ele é. Ele não podia, porque o homem não suportaria. Quando ele ora a oração que conhecemos como oração sacerdotal, onde ele fala, Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, isso está em João 17. E fala, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Que glória que ele tinha antes da fundação do mundo? Qual era a glória? Qual era a glória que ele tinha antes da fundação do mundo? Paulo viu. Saulo de Tarso viu na estrada de Damasco. Indo eu a rei pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não resistiu essa luz. Caiu por terra. Ficou cego. Uma luz mais resplandecente que o sol, sim. O Cristo glorificado não é nada semelhante ao que te apresentam nas imagens por aí. Nem nos desenhos, nem nas figuras, nem nas pregações. O Cristo glorificado é aquele que João viu na ilha de Pátimo, de Patmos. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido. Voz como de muitas águas. Estávamos lá em Foz do Iguaçu. Muitas águas fazem muito barulho. E na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E uma luz mais resplandecente que o sol. Diga, mais resplandecente que o sol. É assim. Simples assim. É simples assim. Esse é o Senhor da igreja. João andou com ele 3 anos, João, amigo íntimo. Ele tinha muitos discípulos, ele tinha 12 apóstolos. Dos 12 ele tinha 3 mais chegadinhos, Pedro, Tiago e João. E dos 3 mais chegadinhos, o mais chegadinho era João. João encostava a cabeça no peito dele. Andou com ele 3 anos, 3 anos, 3 anos. Você vai me ver 2 dias e não vai esquecer mais de mim. Quando João se encontra com ele na ilha de Patmos, João fala, eu vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. E quando eu o vi, eu caí como morto. Eu caí como morto. Eu que o conhecia, eu que andei com ele, eu que comi na mesa com ele, eu que chorei com ele, eu que conhecia ele em profundidade. Quando eu vi, eu não reconheci a sua grandeza e eu caí como um morto. Esse é o seu Jesus. Esse que o diabo vê quando você fala, sai em nome de Jesus. É esse que no mundo espiritual governa. É esse que é o Senhor da igreja. É esse que é o glorificado. É esse que é o todo-poderoso. É esse que é o varão de guerra. É esse que nós vamos ver os portais do universo se abrirem para ele entrar glorificado. Como está escrito, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. É esse o seu Jesus.
É esse o Senhor da igreja. É esse. E Deus colocou no meu coração levar a igreja nesta manhã a adorar esse Deus. A adorar esse Deus. Eu quero os levitas no altar de novo. Eu pedi para eles ficarem de stand-by. Eu quero que toquem de novo aquele louvor. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. E eu quero que nessa adoração, nesse louvor, nós como igreja adoremos esse Deus. Esse Deus. Porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele o Senhor da igreja, é Ele o Rei dos reis, é Ele o Senhor do universo, é Ele que vive, é Ele que reina, é Ele que é o poderoso de Israel, é Ele que é o poderoso de Jacó, é Ele o nosso Deus. E sabendo quem Ele é, nós vamos fazer uma adoração espetacular nessa manhã. Vai ser uma adoração extraordinária, uma adoração extravagante. Uma adoração igual nunca tivemos. Para que chegue aos céus. Uma adoração que não é uma adoração emocional, mas é uma adoração consciente de quem nós estamos adorando. Quem Ele é. Quem Ele é. Quem dizem os homens que eu sou? Agora eu pergunto, quem diz a igreja que eu sou? Isso, fica em pé, igreja. Você que está em casa, ouvindo pela internet, fique em pé também. Coloque-se no meio da sua sala, fique em pé. Para adorar o Rei do Universo. Para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda adoração. Aquele que é, que era e que há de vir. Oh!